Amém? Os irmãos acompanham aqui o capítulo 1 do livro de Jó, que tem o título como A Virtude e a Riqueza de Jó. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comer e beber com eles. Decorrido um turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu o Senhor e disse: de rodear e passear Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde, temes a Deus? Acaso não o cercastes com sebe, a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Só até aqui, irmãos. Aleluia. Servo Jó. Irmão, a Bíblia fala que se você for observar a história, você vai ver que Jó, os fazendeiros daquela época, eles enriqueciam, eles cresciam através dos conselhos de Jó. Aleluia. Se você for estudar a história, observar a história deste homem, que a Bíblia fala que ele era o maioral do Oriente na época, um homem rico, um homem grande. Mas a Bíblia fala que ele era o maioral. A Bíblia quer dizer que ele era o maioral não porque ele era rico, não porque ele tinha este tamanho desta riqueza, mas por causa do conhecimento que Jó tinha, por causa da sabedoria que Jó tinha. O Jó era um homem tão sábio, tão inteligente, que os fazendeiros iam tomar conselho com este homem. E se você for observar a história deste homem, você vai ver que estes homens que iam até Jó tomar conselho com ele, eles enriqueciam mais ainda, eles cresciam com os conselhos de Jó. A quem você tem ido a tomar conselho? A quem você tem se ajuntado no seu dia a dia? A quem você tem buscado o conselho no seu dia a dia? Você tem ido até um homem de Deus? Você tem ido até o seu pastor? Você tem ido até um obreiro da casa do Senhor tomar um conselho? Você tem buscado ao Senhor em oração? Quando você vai tomar uma decisão financeira? Ou algo, você jovem, quando vai, se interessa pelo jovem, pelo rapaz para namorar? Você tem ido até Deus, perguntar a Deus se é da vontade de Deus? Você, quando vai fazer um grande negócio financeiro, você tem colocado seus pés no chão, seus joelhos no chão, e tem orado e tem buscado a Deus em oração para saber se é da vontade de Deus?
Aleluias. Mas a Bíblia fala deste homem. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha o testemunho que o próprio Deus deu deste homem. O próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Aleluias. Olha as qualidades que esse homem tinha. Era um homem que era íntegro, era reto, andava em retidão, na presença de Deus. Era homem sincero com Deus. Mas Jó, irmãos, Jó não servia a Deus só porque Deus tinha dado tudo isto para ele. Riqueza, família grande, família abençoada. Não, Jó servia a Deus é porque Jó sabia a grandeza do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus era poderoso para abençoar, mesmo sem riqueza, mesmo sem bens materiais, mesmo sem família abençoada. Deus era poderoso para o abençoar. Aleluias, glória a Deus. Irmãos, este homem, ele era reto, ele andava em retidão, este homem era sincero. Hoje a gente tem observado, nos dias de hoje, século 21, a gente tem observado, irmãos, no meio de nós, no meio da igreja, não no meio da igreja Ebenezer, mas na igreja em geral, a gente tem observado homens e mulheres, jovens, obreiros, pastores, que a gente observa que só a graça e a misericórdia de Deus na vida deste obreiro, deste homem, desta mulher. Homem que anda de qualquer forma, de qualquer maneira, obreiro que anda de qualquer maneira, de qualquer forma. Mas a Bíblia vai dizer que Deus deu testemunho para o próprio Satanás deste homem, que ele era um homem reto, que ele era um homem sincero, que ele era um homem temente e que ele se desviava do mal. Será que hoje em dia nós temos feito como este homem de Uz, este homem chamado Jó, este homem que foi considerado como o maior na época do Oriente Médio? Jó, homem temente, homem sincero, homem que se desviava do mal. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era maior de todo o Oriente. Ele era conhecido como o maior, ele era o maioral da época. Aleluias. E ele não era grande, como eu acabei de falar no início, não era por causa de tamanha riqueza que esse homem tinha, mas era por causa do tamanho da sabedoria que ele tinha, tamanho do conhecimento que ele tinha. Aleluias. Irmãos, nós, como servo do Senhor, tem que procurar a estar perto de homens, de mulheres como este homem. Devemos nos aconselhar, principalmente com Deus, mas é bom também nós nos aconselhar com o ancião da igreja, com os mais velhos da igreja, porque o pastor da igreja, o obreiro da igreja, homem de Deus, ele vai ter um conselho para te dar, ele vai ter um conselho para me dar. Muitas das vezes nós deixamos de nos aconselhar com o nosso pastor da igreja, muitas das vezes nós deixamos de nos aconselhar com o obreiro da igreja, com uma irmã que tem sabedoria de Deus, muitas das vezes para nos aconselhar com pessoas lá no mundo, às vezes com um colega de trabalho que não tem uma mensagem, que não tem uma palavra de edificação. Aleluias. Talvez ele vai até criticar aquilo que você vai conversar com ele. Talvez ele vai até te desanimar. Talvez vai até falar palavras que vai te desanimar na tua caminhada. Mas nós devemos estar buscando no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer aqui que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos
e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Olha o que esse homem fazia pelos seus filhos, irmãos. Porque este homem, ele era um homem reto, ele era um homem sincero, se desviava do mal, mas os filhos deles viviam de dias em dias fazendo banquetes. E ali convidava suas irmãs, 3 irmãs que eles tinham, para banquetear, para os alimentar, para tomar vinhos. E Jó falou que talvez meus filhos tenham pecado no seu coração, porque nem todo filho de pastor é crente. Nem todo filho de crente é crente. Aleluia. Nem todo filho de obreiro é crente. Às vezes ele está dentro da igreja, mas às vezes o coração dele está lá no mundo. Às vezes ele está aqui dentro da igreja, mas lá quando ele está na escola, o pai não sabe o que ele está fazendo. Aleluias. Às vezes o domingo ele está aqui na igreja, mas o pai não sabe como é que está ele lá no trabalho, como é que está a vida dele lá no trabalho, o que ele está fazendo com os convitezinhos que recebe depois do trabalho, com os convitezinhos depois que recebe da escola. Aleluias. Você tem santificado, você tem o sacrificado, você tem buscado a presença de Deus nas madrugadas, como Jó fazia pelos seus filhos. Que nós devemos fazer para santificar nossos filhos, irmão, porque às vezes nós não sabemos o que o nosso filho está fazendo lá fora, o que nosso filho está comendo lá fora, de que nosso filho está se alimentando lá fora. Aleluia, porque na presença nossa é uma coisa, lá fora é outra coisa, e que nós devemos fazer como Jó fazia. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que decorrido o turno de dias de seus banquetes, a Bíblia vai dizer que pela madrugada Jó oferecia holocausto segundo o número. Ele fazia holocausto segundo o número de filhos que tinha. A cada filho ele oferecia um holocausto por cada filho. Fazia isso continuamente, quer dizer, fazia isso todo o tempo, todo dia, continuamente, sem faltar, sem parar. Que nós não devemos desistir de fazer um sacrifício, de orar na madrugada, de buscar a presença de Deus pelos nossos filhos, que devemos estar sempre colocando nossos filhos na presença de Deus, porque, irmãos, não é fácil hoje para o jovem, para o adolescente está formando o seu caráter, o pensamento dele é diferente. Muitas das vezes nós criticamos, muitas das vezes nós falamos, e observar, porque não é fácil para o jovem e para o adolescente, principalmente para o adolescente, porque ele está em formação de caráter, ele está saindo da adolescência para a juventude. Quem são mais perseguidos pelo inimigo é o jovem e o adolescente. Por quê? Porque são os futuros da igreja amanhã, são os pastores, são os cantores, são os dirigentes, são os líderes de congregações, são os pastores de convenções. Então esses jovens são muito perseguidos. Que nós venhamos fazer como Jó fazia pelos seus filhos, que nós venhamos fazer pelos nossos filhos. E nós, crentes obreiros, venhamos orar na madrugada, apresentar os jovens da nossa igreja. Porque, irmãos, a gente tem observado que cada dia que passa, o jovem está mais distanciado da presença de Deus. Eu lembro que quando eu cheguei nessa igreja, quase 8 anos atrás, eu acho que o conjunto de jovens tinha quase 30 jovens. E hoje a gente observa muito pouco jovens dentro da casa de Deus. E isso não é no ministério Assembleia de Deus. Isso é geral, é no contexto geral. É da igreja geral. Aleluias. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Versículo 8. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde, temes a Deus? Irmãos, quero dizer para você o seguinte, que Satanás, o trabalho de Satanás é nos acusar diante de Deus, como Satanás fez aqui, acusando Jó na presença de Deus.
dizendo: por acaso Jó debalde temes a Deus? Toca-lhe nele para ver se diante da tua presença, da tua face, ele não vai pecar. Irmãos, quero dizer para vocês o seguinte, que nós temos que deixar de brincar, de ser crente. Porque Satanás, ele não deixa de ser Satanás, ele continua sendo Satanás. E a obra de Satanás, o trabalho de Satanás é nos acusar na presença de Deus. E não precisa de muita coisa não. É uma pequena brecha aonde ele entra para fazer um regaço na vida de qualquer um de nós. E ele acusou a Jó diante de Deus, que ele era reto, que ele era temente, que ele era sincero e que se desviava do mal. É porque Deus tinha cercado ele de riqueza, porque Deus tinha dado uma grande família, uma família abençoada para ele. Mas Jó provou para Satanás, e Deus também provou para Satanás que Jó não servia a Deus por causa da riqueza. O próprio Deus provou para Satanás que Jó não servia ele por causa da família que ele tinha, e não porque ele era o maioral do Oriente Médio, porque o próprio Deus permitiu que Satanás tocasse na carne de Jó, para Satanás ver que Jó, mesmo sentado no chão, com sua carne branca, leprosa, doente, Jó adorou a Deus. Que Jó adorava a Deus não só porque o que Deus tinha dado para ele, mas o próprio Deus provou e permitiu que Satanás tocasse em Jó, para que o próprio Jó provasse para Satanás que ele não adorava a Deus por causa que Deus tinha abençoado ele não. Aleluias, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E este homem, mesmo leproso, este homem mesmo doente, ele adorou a Deus, porque vocês vão ver no decorrer deste livro de Jó, aqui no capítulo 2, vai dizer que a própria mulher de Jó, mesmo Jó depois de ter perdido filhos, depois de Satanás ter tocado em tudo, ter destruído toda a sua riqueza, depois de ter destruído a sua família, aleluias, aí a mulher de Jó viu ele ali, isso está no capítulo 2, a mulher de Jó vai ver Jó ali sentado, Jó ali debilitado, Jó sentado na cinza, se coçando com aquele caco dele. A mulher fala: ainda conserva a tua integridade com este Deus? Amaldiçoa esse Deus e morra. O que Jó falou? Como uma louca falas, assim falas tu. E Jó adorou a Deus, aleluias. Aqui no versículo 19, aqui no capítulo 18 do capítulo 1 vai dizer, o capítulo 18, também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que levantou o grande vento ao lado do deserto e deu os 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Eles estavam ali bebendo vinho, quando veio e ali destruiu, e aquele homem veio trazer a notícia ali para Jó. Aleluias, glória a Deus. Capítulo 19 vai dizer: eis que se levantou o grande vento ao lado do lado deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia. Ali eles estavam banqueteando, irmão, quando aconteceu isso, bebendo vinho, banqueteando. Aleluias. É por isso, irmãos, que Jó, a Bíblia diz que ele fazia holocausto pelas madrugadas, continuamente pelos filhos, porque enquanto o pai estava ali buscando a presença de Deus, enquanto o pai estava ali adorando a Deus, os filhos estavam vivendo essa vida. E os nossos filhos vivem dessa maneira. Os nossos filhos vivem dessa maneira. Às vezes nós estamos na igreja aqui buscando a presença de Deus, e nossos filhos cresceram na igreja, aprendendo na igreja, mas estão lá fora. Aleluias. Comendo pratos que Satanás tem preparado. Trazendo aqui para vocês de 4 jovens, ali quando Nabucodonosor invadiu ali Israel, que levou toda a nação cativa, ali foi 4 jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que eram separados para Deus, jovens que tinham compromisso com Deus. A Bíblia vai dizer que esses jovens,
ali o rei mandou que escolhesse jovens, no meio daquela nação, jovens que fossem doutos, jovens que fossem perfeitos, que não tinham defeito, que eram para assistir na presença de Deus, que era para assistir na presença do rei. E ali, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram escolhidos. E ali o rei ordenou que eles fossem alimentados do que era servido na mesa do rei. Da comida que estava na mesa do rei, e a bebida que fosse para eles beber, era a bebida que era servida por rei. Mas aqueles jovens, eles recusaram comer da comida do rei. Aqueles jovens, eles recusaram beber do vinho que era servido na mesa do rei. Porque aqueles jovens novos, eles já tinham um compromisso com o Senhor. Porque eles aprenderam a adorar a Deus ali com seus pais. E eles resolveram não se contaminar com o vinho que era servido na mesa do rei, não se contaminar com as iguarias que era servida na mesa do rei. E ali, eles falaram com aquele copeiro, e o copeiro recusou, porque o copeiro falou, não posso fazer isso, porque recebi uma ordem do rei, porque se eu fazer isso, eu posso ser decapitado. Mas ele falou, não, faça uma prova com nós de 10 dias, faz uma prova com nós, e nós mostraremos. Irmãos, e ali, aquele copeiro, ali, ele aceitou essa prova, e ele só se alimentava de legume e de água. E ali, quando trouxeram aqueles jovens na presença do rei, que observaram esses 4 jovens, eles tinham um semblante mais robusto, mais bonito do que aqueles jovens que se alimentavam da comida do rei e do vinho que estava na mesa do rei. Por quê, irmãos? Por que Deus concedeu que aquele copeiro aceitasse que ele se alimentasse de legumes e bebesse água? Por quê? Porque Deus era com aqueles jovens, porque aqueles jovens tinham no coração de não se contaminar. E o que nós temos feito hoje, muitas das vezes nós temos nos contaminado com as coisas que estão lá no mundo. Muitas das vezes nós temos nos contaminado com o prato que Satanás tem preparado. Muitas das vezes nós temos nos alimentado de coisas que o inimigo tem preparado, bandejas que o inimigo tem preparado, mas que nós venhamos ser como esses jovens, que nós venhamos nos inspirar nesses jovens, não aceitar o que vem do mundo, o que vem do inimigo, que nós venhamos nos alimentar de comida que vem do Todo-Poderoso, que é a palavra de Deus, que é estar nos alimentando nas madrugadas, de joelho na nossa cama, buscando a presença de Deus, é que nós venhamos nos consagrar continuamente, aleluias, que nós venhamos buscar a presença do Senhor continuamente, para que nós não deixemos brecha, para que o inimigo venha nos atrapalhar na nossa caminhada espiritual da presença de Deus, que nós venhamos ser homens e mulheres, obreiros, pastores, jovens, crianças e adolescentes, como Jó era, homem reto, homem temente, homem sincero, homem que se desviava do mal, que nós venhamos nos desviar, porque hoje nós temos observado que muitos, vezes de desviar, está se aproximando, está indo para cima, aleluia, mas nós que venhamos ser que nem Jó, venhamos nos desviar, aleluias, que nós não venhamos nos assentar na roda dos escarnecedores, aleluias, que nós não venhamos andar segundo o conselho dos ímpios, aleluia, que nós não venhamos nos manter na roda dos escarnecedores, porque os escarnecedores não têm nada de palavra para nós, o ímpio não tem nada de conselho para nós, mas quem tem conselho para nós é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é a palavra do Senhor que tem a palavra de vida para nós, que é a palavra do Senhor. E por que não falar do jovem José, um jovem que com 17 anos já tinha chamado de Deus, um jovem que era reto, um jovem que era sincero, um jovem que se desviava do mal, porque aquele jovem com 17 anos, o seu pai já mandava, quando os seus irmãos mais velhos saíam para ir cuidar do rebanho, depois o seu pai, Jacó, mandava José ir lá, ver como é que estavam seus irmãos, e ele chegava, ele não mentia, irmãos, ele falava a verdade, aquele jovem, ele falava o que estava acontecendo, mas aquele jovem ele foi perseguido no meio da sua própria família, porque aquele jovem tinha sonhos, aquele jovem tinha chamada de Deus, e ele teve sonhos, e os filhos e os irmãos já se levantavam contra aquele jovem, até porque quando o pai fez aquela túnica lá de 7 cores, não era qualquer um que vestia uma roupa de 7 cores, uma túnica lá, não era qualquer um não, irmãos.
Não era qualquer um que vestia uma roupa daquela forma naquela época, não. E seu pai fez para José uma túnica, está lá, de 7 cores, colorida. E ali, meu irmão, causou mais ciúme nos seus irmãos. Ali causou mais ira no coração dos seus irmãos. E quando ele teve os sonhos, aí foi que seus irmãos se levantou contra ele. Tentaram o matar. Mas quem é projeto de Deus não morre. Projeto de Deus não morre. Projeto de Deus não morre. Se você é projeto de Deus, confia no Senhor que você não vai morrer. O seu sonho não vai morrer. Se você é projeto de Deus, você não vai morrer, que projeto de Deus não morre. Porque Jesus Cristo foi tentado matar quando ele era criança, quando ele nasceu. Naquela época, Herodes. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou que matasse todas as crianças. Mas ali, guiado pelo Espírito Santo de Deus, José, ali ele escapou para o Egito ali, e aí houve uma matança. Mas tentaram matar Jesus no início, aleluia, no início do seu nascimento, tentaram matar Jesus, aleluias. Mas quem é projeto de Deus não morre, projeto de Deus não morre, não se acaba, porque foi Deus que fez, e as promessas de Deus na sua vida também não se acaba, não morre, porque foi Deus que falou, e se Deus falou, Ele vai cumprir, que a Bíblia vai dizer que Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para que se arrependa. E uma coisa importante que eu vou dizer para vocês, irmãos, há estudiosos, há pregadores que dizem que o Egito vai ser recompensado por isso. Porque José e Maria foi parar no Egito e ele ficou por lá até Herodes morrer. E há pregadores, há estudiosos, pesquisadores que falam que o Egito vai ser recompensado por isso, pastor. Por Jesus chegar lá e eles receber Jesus ficar lá até Herodes morrer. E há estudiosos que dizem que o Egito ainda vai ser recompensado por isso. Então eu te digo, irmãos, continua buscando a presença de Deus. Continua buscando a face de Deus. Porque José, de escravo, ele se tornou o governador do Egito. A segunda maior pessoa do Egito, José se tornou. E através de José, o Egito foi abençoado. Por quê? Porque naquela época, quando José chegou no Egito, o Egito houve uma grande seca na época. E quem foi colocado na época como o segundo homem do Egito foi José. Faraó ali colocou tudo na mão de José, e José soube administrar. E aquela grande seca passou. E ali até seus próprios irmãos e seu pai teve que ir buscar comida no Egito, aleluias. Teve que precisar de Jacó, mas foi uma promessa de Deus na vida de José. Então eu te digo, irmãos, se Deus te falou que teu filho que está afastado, Deus tem obra na vida dele, você pode confiar. Se ele é projeto de Deus, pode confiar que ele não vai morrer. Satanás vai se levantar, o mundo vai se levantar. Pode se levantar quem se levantar contra ele, mas ele é projeto de Deus, ele não vai morrer. E confia no Senhor, confia na palavra do Senhor, confia no Deus Todo-Poderoso, aleluias, porque não é no teu tempo, é no tempo de Deus que vai acontecer o milagre, é no tempo de Deus que vai acontecer a tua vitória, porque muitas das vezes nós queremos que Deus faça logo, muitas das vezes nós até nos desesperamos, muitas das vezes nós até murmuramos, muitas das vezes até nos maldizemos, porque nós queremos tudo na hora, nós queremos tudo no momento da gente, mas Deus, Ele não trabalha como o homem trabalha. Deus, Ele não trabalha por hora de relógio, por minuto, por segundo, por milésimo de segundo. Deus, Ele trabalha no tempo dEle. Ele pode te abençoar hoje? Pode. Ele pode te abençoar agora? Pode. Mas Ele pode te abençoar daqui a 10 anos também. E se você esperar, a vitória vai ser certa. E é o melhor que Ele tem para você. Porque quando Ele te abençoa no tempo, quando tu espera no tempo de Deus, tu recebe o melhor, irmãos. Tu não vai receber qualquer coisa. Por isso que muitas das vezes recebemos maus. Por isso que às vezes recebemos algo que não é da vontade de Deus. Porque às vezes os nossos olhos batem em cima e nós achamos que é aquilo que nós queremos. Às vezes o teu olho bate no carro e você fala, é esse carro que eu quero. Às vezes você jovem, você rapaz, moça, bate o olho naquele jovem e fala, é esse que é o meu. É esse que é meu Isaac. Aleluia. Às vezes você está morando de aluguel, bate o olho numa casa, está vendendo, você fala, essa que é a minha casa. Mas não é isso que Deus quer para tu. Às vezes não é isso que Deus quer para tu. Deus tem o melhor.
Às vezes você quer uma casinha simples e às vezes Deus tem um apartamento para você. Às vezes você fala, Deus, eu quero esse que é o meu Fusquinha. Às vezes Deus tem uma BMW para te dar. Aleluias, glória a Deus. E Deus ele trabalha de forma especial. Ele trabalha de forma tremenda. Deus sabe trabalhar. Aleluia. E muitas das vezes ele está trabalhando no calado. Muitas das vezes ele está trabalhando no oculto na sua causa. E você está achando que ele não está vendo. Às vezes você até pensa, Senhor, você não está ouvindo minha oração. Senhor, você não está ouvindo o meu clamor. Senhor, você não está ouvindo minha petição. Já tem 5 anos, Senhor, que eu estou orando. Senhor, já tem 10 anos que eu estou buscando essa bênção. Mas Deus pode te abençoar com 20 anos. Deus me abençoou, Deus falou comigo que eu não era nem crente ainda. Já contei esse meu testemunho aqui. Deus falou comigo, eu não era nem crente ainda, eu ainda estava no mundo ainda. Mas Deus falou comigo e quando Ele veio cumprir essa obra por completo que Ele me mostrou, foi 13 anos, irmãos. Foi 13 anos que Ele veio completar a obra. Se eu tivesse desistido, já pensou, será que eu teria recebido a minha bênção, pastor Roberto? Será que eu tinha recebido? Sabe por que você não tem recebido? Porque você não tem esperado o tempo de Deus. Sabe por que você não tem recebido? É porque você tem desacreditado, tem deixado de buscar em Deus. Irmãos, porque tem coisas que eu posso fazer. As coisas possíveis, eu posso fazer, você pode fazer, é nós que tem que fazer. Mas as impossíveis, quem faz é Deus. E não adianta você nem eu querer colocar o dedinho não, porque é Deus que tem que fazer. E muitas das vezes você está esperando um milagre de Deus, uma bênção de Deus, você quer colocar seu dedinho lá. Mas é Deus que tem que fazer. Aleluias. Você faz aquilo que você pode fazer. E aquilo que você pode fazer, você também não tem que botar nas mãos do Senhor para que o Senhor venha fazer, não. É você e eu que tenho que fazer. Aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a Bíblia fala deste homem, que ele era um homem reto, temente sincero e que se desviava do mal. Um homem que vivia na presença de Deus. E que nós venhamos nos colocar na presença de Deus e andar na presença de Deus como esse homem andava. Reto. Reto é aquilo que anda em retidão, sem pender para a direita, sem pender para a esquerda, mas ele anda em retidão. Sincero é aquele que tem sinceridade com Deus. É sim, sim, ou não, não. É sim ou não. É sinceridade. Você tem que ser sinceridade até se você for se vergonhar, irmãos. Se é vergonha para você, mas você tem que falar, é isso mesmo. Está entendendo? Porque Deus ele gosta da sinceridade. Se você errou em algo que desabonou a sua integridade espiritual, se você errou naquilo que abonou a sua vida espiritual, irmão, fala para Deus, Senhor, eu errei. Deus ele quer saber da nossa sinceridade. E esse homem era sincero, esse homem era sincero. Aleluia. E ainda se desviava do mal, que nós venhamos nos desviar do mal, irmãos. Porque o inimigo ele tem armado laços e armadilhas, e não é pouca. E que nós venhamos se desviar do mal, irmãos. Que nós venhamos estar inteiramente em espírito e em verdade, adorando esse Deus. Porque a Bíblia vai dizer lá no livro de João, capítulo 4, lá no versículo 23, 24, que Deus procura verdadeiros adoradores, que o adora ele em espírito e em verdade. Porque importa que os que o adoram em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Porque não adianta nós adorar na carne, que Deus não vai receber, mas que nós temos que adorar no Espírito. E este homem adorou a Deus, meio ali perdendo seus filhos, ali perdendo toda a sua riqueza, ali depois que Satanás jogou aquela lepra, ali na carne de Jó, mesmo assim ele debilitado, sentado no chão, ali se raspando um caco de telha, doente, mesmo ali a sua esposa ali falando o que falou, mesmo assim ele o adorou a Deus, depois de tudo isso, e a Bíblia vai dizer que Deus restituiu Jó em dobro, e eu digo mais você, até a família ele deu em dobro, sabe por quê? Porque ele tinha 10 filhos e Deus deu mais 10, quer dizer que até os filhos ele deu em dobro para ele, e assim ele vai fazer contigo também, irmãos, aleluias. Assim Deus vai fazer na tua vida também. Aquilo que tu perdeu, Ele vai te dar de volta. Aquilo que o inimigo tomou, Deus vai trazer de volta às tuas mãos. Aquilo que o inimigo tirou de você, Deus ele vai trazer de volta para você. O filho seu, que ele tirou de dentro da casa do Senhor, ele vai trazer de volta e você vai ver ele glorificar e exaltar a Deus aqui nesta casa. Você vai ver ele pregando, você vai ver ele adorando a Deus aqui. Você vai ver ele fazendo a obra de Deus. Não temas,
Confia somente neste Deus, que Ele é poderoso para fazer isso. Aleluias, glória a Deus. E vamos continuar como esse homem Jó, para que o próprio Deus venha dar testemunho de nós perante a Satanás. Aleluias, glória a Deus, como Deus fez com Jó. Aleluias, mas Jó continuou adorando, Jó continuou glorificando. E o papel nosso da igreja é adorar e glorificar em espírito e verdade, continuar buscando a presença desse Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer à igreja nesta noite. E eu quero dizer para os irmãos, continuo orando pelo missionário Reginaldo, que eu sou carente e necessitado das orações dos irmãos, que não é fácil, e que eu estou também sempre orando nas madrugadas, orando pelo meu pastor, estou orando pela igreja, que nós venhamos orar um pelos outros, irmãos, porque não tem sido fácil. Quantos e quantos irmãos a gente tem visto distanciado, afastado, fraco, aleluias, mortos espirituais, e precisa e carece das nossas orações. E assim vamos continuar buscando a presença de Deus e orando uns pelos outros, que nós precisamos um dos outros, para que nós venhamos orar. Vê de nós criticar, vê de nós jogar pedra, vê de nós dar uma palavra que vai talvez afastar o irmão para mais longe. Vamos ajudar o irmão em oração? Vamos nos ajudar em oração? Aleluias, glória a Deus. Esta é a mensagem que Deus trouxe no meu coração. E eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa rica oportunidade e que Deus continue abençoando a tua vida, que Deus continue abençoando a tua igreja, a tua família, e que Deus continue abençoando esta igreja, este ministério em Jesus Cristo, amém? E que Deus continue abençoando a cada um em nome de Jesus, e eu agradeço a minha oportunidade nesta noite, amém?